A primeira cruzada foi o maior teste de sanidade e resistência da Idade Média. Quando as multidões deixaram a Europa, ninguém imaginava que a busca pela salvação conduziria os homens às formas mais sombrias de horror. O que aconteceu na caminhada entre o Reno e Jerusalém desafiou as leis dos homens, as de Deus, e ultrapassou todos os limites da moralidade humana, mesmo para os padrões violentos do século XI. O que deveria ser uma ajuda militar se tornou um surto coletivo de violência. Uma espiral que marcou para sempre a reputação dos cruzados e convenceu o mundo islâmico de que não enfrentavam soldados, mas monstros. Essa é a história deles. No final do século XI, o Império Bizantino enfrentava uma crise séria. Após derrotas militares, grandes áreas da região de Anatólia haviam sido tomadas pelos turcos seljúcidas, reduzindo o território e a capacidade defensiva do Império. Diante disso, o imperador Alexios enviou emissários ao Ocidente solicitando ajuda militar de contingentes armados e mercenários experientes, capazes de ajudar a recuperar regiões perdidas e estabilizar a fronteira oriental do Império. Quando essa solicitação chegou a Roma, ela foi reinterpretada. O Papa Urbano II enxergou naquele pedido uma oportunidade. A Igreja já tentava há décadas conter a violência interna da Europa feudal. Agora havia a chance de redirecionar essa violência para fora do continente, sob uma justificativa religiosa. No Concílio de Clermont, em 1095, Urbano II transformou o pedido de ajuda em algo muito maior. Em vez de falar apenas em auxílio militar ao Império Bizantino, ele apresentou a expedição como uma missão sagrada, oferecendo a remissão total dos pecados para aqueles que partissem para ajudar. Para muitos, a remissão dos pecados e a promessa de um lugar no céu valiam mais do que qualquer recompensa material. Mas o resultado não foi exatamente um exército treinado. Não havia uma cadeia de comando central. Cada contingente obedecia ao seu próprio líder. Entre eles estavam figuras como Boemundo e Tarento, Raimundo de Toulouse e Godofredo de Bouillon. A unidade do grupo não vinha da disciplina, mas da fé. Desde o início, a expedição era logisticamente frágil. O grupo era formado por cavaleiros pesados, nobres treinados para a guerra, com cota de malha, espada, lança e cavalo. Soldados de infantaria, homens armados com lanças, machados e escudos simples. Camponeses e civis, muitos sem treinamento militar. Clérigos e monges, responsáveis por rituais, confissões e sermões. Mulheres e crianças, acompanhando maridos, pais ou grupos inteiros. A primeira cruzada começou a se mover pela Europa na primavera de 1096. Não como um exército regular, mas como ondas humanas fragmentadas, partindo de regiões diferentes, em momentos diferentes, seguindo rotas improvisadas. A jornada até Constantinopla duraria entre 6 e 9 meses. Desde o início, a travessia foi marcada pela ausência de qualquer estrutura logística central. Não havia estoques organizados, nem rotas de suprimentos garantidas. Cada grupo dependia do que encontrava pelo caminho: compras forçadas, doações ocasionais ou saque direto. Estradas medievais estreitas e vilas pequenas não tinham como sustentar dezenas de milhares de pessoas em movimento contínuo. Onde os cruzados passavam, os alimentos desapareciam rapidamente. Os primeiros a partir foram os grupos conhecidos como Cruzada Popular, liderados por pregadores e chefes improvisados. Eles seguiram pelo Vale do Reno, atravessaram regiões do Sacro Império, Hungria e Balcãs. Sem disciplina e quase sem armas adequadas, esses grupos entraram em colapso rapidamente. A maior parte das mortes não aconteceu em batalha, aconteceu na viagem, longe de qualquer ideia de glória. Homens, mulheres e crianças morriam espalhados por trilhas, campos e margens de rios. A fome foi a causa principal. Onde os cruzados passavam, os estoques locais desapareciam rapidamente. Quando não havia mais o que comprar ou saquear, a alimentação se reduzia a restos, raízes arrancadas do solo, grãos caídos, cascas de árvore. Cavalos, essenciais para a guerra, eram abatidos e consumidos. Quando isso não bastava, famílias inteiras paravam de caminhar. Estes raramente sobreviviam. As doenças vinham logo depois. Água contaminada, falta de higiene e feridas abertas transformavam infecções pequenas em sentenças de morte. Disenteria e febre se espalhavam pelos acampamentos. Pessoas morriam durante a noite, sem alarde. Pela manhã, os corpos eram deixados à beira do caminho. Não havia tempo nem forças para enterrá-los. A marcha seguia. A violência acompanhava cada etapa. Em vilas surgiam confrontos, houve linchamentos.
represálias armadas e execuções. Autoridades locais atacavam grupos isolados. Cruzados atacavam moradores. Em alguns trechos, a estrada se tornou uma sucessão de emboscadas e fugas. Um dos episódios mais sombrios ocorreu ainda dentro da Europa: os massacres contra comunidades judaicas no Vale do Reno. Grupos que diziam marchar em nome de Deus invadiram bairros, assassinaram famílias inteiras e destruíram comunidades que viviam ali há gerações. O abandono era outra forma de morte. Doentes, feridos e exaustos eram deixados para trás deliberadamente. Não por crueldade, mas por necessidade coletiva. Quem não conseguia acompanhar o ritmo condenava o grupo inteiro. Assim, a decisão era seguir em frente ou morrer junto. Muitos foram abandonados ainda conscientes, à margem da estrada, sabendo que não seriam resgatados e que a morte era questão de tempo. Mais de 70% dos integrantes da chamada Cruzada Popular morreram ou desapareceram antes mesmo de alcançar o Oriente. Isso significa dezenas de milhares de pessoas que morreram sem jamais enfrentar um inimigo armado, vencidas pela estrada. Mesmo os contingentes mais organizados, os exércitos de nobres e cavaleiros que partiram no final de 1096, não escaparam do desgaste. Esses grupos atravessaram França, norte da Itália e os Balcãs. Tinham melhor armamento, mas enfrentavam os mesmos problemas. Ao chegar à capital bizantina, Constantinopla, o contraste ficou evidente. Para os bizantinos, os cruzados pareciam indisciplinados e perigosos, vistos como saqueadores em potencial. Para os cruzados, Constantinopla parecia rica e sofisticada, distante do sacrifício que eles próprios estavam vivendo. Logo, o imperador Alexios deixou claro que não pretendia acolhê-los como aliados permanentes. Para ele, aquela era uma massa armada estrangeira, numerosa demais para ser ignorada e instável demais para permanecer próxima da capital. Alexios reagiu com controle. A passagem dos cruzados pelo território bizantino foi rigidamente supervisionada. Escoltas imperiais acompanharam os grupos, rotas específicas foram impostas e a permanência nas proximidades de Constantinopla foi limitada. O objetivo era impedir saques, evitar confrontos e, acima de tudo, manter controle político sobre o império. O imperador exigiu o juramento dos principais líderes cruzados. Esses juramentos estabeleciam que qualquer cidade ou território que anteriormente tivesse pertencido ao Império Bizantino e fosse reconquistado durante a expedição deveriam ser devolvido a Constantinopla. Por fim, Alexios agiu com pressa. Manter dezenas de milhares de homens armados próximos à capital representava um risco. O imperador forneceu apoio mínimo, organizou a travessia de Bósforo e tratou de despachar aquela força o mais rápido possível para fora da Europa. Do outro lado do estreito, os cruzados conquistaram Nicéia. A cidade seljúcida ficava a apenas algumas semanas de marcha da antiga fronteira bizantina e se tornou o primeiro grande teste militar da cruzada. Depois de Nicéia, os cruzados avançaram para o interior de Anatólia. A marcha seguia lenta, dividida em colunas separadas, esticadas por quilômetros. Entre os combatentes viajavam mulheres, crianças, feridos e animais de carga. O terreno era aberto, seco, quase sem sombra. Próximo de Dorileia, a cruzada sofreu o primeiro choque real. Arqueiros seljúcidas montados surgiram no horizonte e passaram a circular o contingente cruzado. Eles atiravam à distância, recuavam e voltavam por outro ângulo. Não havia linha de frente, não havia inimigo fixo para enfrentar. As flechas caíam continuamente sobre homens já cansados, desidratados e mal organizados. Os cruzados tentaram reagir como sabiam, formar posições defensivas, proteger os não combatentes, manter os cavalos vivos. Cavalos morriam no chão, atingidos ou vencidos pelo calor. Cada animal perdido reduzia a capacidade de combate. Os cruzados lutavam como um exército europeu pesado. Os seljúcidas lutavam como um exército de movimento. Isso tornava o confronto desigual. Não houve pausa. Os seljúcidas não buscavam um confronto frontal. Mulheres e crianças se escondiam entre carroças. Alguns combatentes tentaram avançar apenas para serem atingidos à distância. Outros permaneciam imóveis, levantando escudos contra um inimigo que nunca se aproximava o suficiente para ser enfrentado. A sobrevivência veio por pouco. Reforços cruzados chegaram, pressionando os seljúcidas a recuar. O ataque cessou tão repentinamente quanto havia começado. Quando foram contar os mortos, o cenário era aterrador. O grupo quase havia sido exterminado em um único dia.
Em outubro de 1097, as diversas frentes da Primeira Cruzada, com quase 35 mil pessoas, chegaram a Antioquia. Após o massacre de Dorileia e a travessia brutal de Anatólia, os cruzados eram uma força em frangalhos, arrastando feridos e animais moribundos para debaixo da sombra das torres inimigas. Jerusalém era o objetivo, mas Antioquia precisava ser conquistada. A cidade bloqueava a única passagem segura para o sul e vigiava as rotas de suprimento que vinham da costa. Ignorá-la seria um suicídio tático. Avançar deixando aquela guarnição intacta às costas significaria morrer de fome ou ser caçado em campo aberto. O cenário era um pesadelo de engenharia. As muralhas de Antioquia eram extensões da própria montanha com muros duplos de cerca de 12 quilômetros de extensão e extremamente altos. Um perímetro tão vasto que tornava o conceito de cerco uma piada. Portões distantes permaneciam abertos, o comércio fluía pelas colinas e o suprimento inimigo era garantido. Havia aproximadamente 450 torres espalhadas ao longo da muralha. Elas eram posicionadas de forma que cada torre pudesse proteger a vizinha com arqueiros. Isso criava uma zona de morte contínua. Qualquer soldado que tentasse encostar uma escada no muro seria atingido por flechas vindo de várias direções ao mesmo tempo. Sem teto, sem comida e expostos aos elementos, os soldados passaram a cair por inanição e fadiga ao redor de suas tendas. A cidade não precisou disparar uma única flecha para começar a destruir o exército. Desde os primeiros dias diante de Antioquia, ficou claro que o cerco havia começado de forma mal planejada. Os cruzados não tinham homens suficientes para fechar todo o perímetro. Portões distantes permaneciam ativos. Trilhas pelas colinas continuavam sendo usadas. A comida acabou rápido. O que havia sido trazido na marcha se perdeu em poucas semanas. Saques no entorno tornaram-se cada vez mais longos e perigosos, exigindo destacamentos que voltavam cada vez menores, e isso quando voltavam. Cavalos de guerra, essenciais para qualquer reação militar, começaram a ser abatidos para alimentar homens que já não tinham forças para lutar. Cada animal comido reduzia a mobilidade, o transporte e a capacidade de defesa. A disciplina começou a rachar. Homens se afastavam do acampamento à noite em busca de comida e não retornavam. Feridos passavam dias sem cuidado. A morte voltou a ser diária, silenciosa e sem combate. Dentro das muralhas, Antioquia resistia sem esforço. Havia água, abrigo e estoques suficientes. Do lado de fora, o tempo era um inimigo. Cada amanhecer significava menos homens em condições de empunhar uma lança. O cerco, que deveria sufocar a cidade, passou a sufocar quem o mantinha. Antes mesmo da chegada do inverno, a equação estava clara. Antioquia podia esperar, os cruzados não. Quando o inverno chegou, o cerco passou a ser um teste de sobrevivência. As chuvas constantes transformaram os acampamentos em lama. O frio enfraquecia homens desnutridos. Doenças começaram a se espalhar entre tendas superlotadas, sem abrigo adequado e sem higiene. A fome atingiu um novo patamar. O pouco que ainda chegava era insuficiente. Cavalos quase desapareceram. O que restava deles era comido ou sucumbia ao frio. A disciplina entrou em colapso. Deserções aumentaram. Alguns homens abandonaram armas e votos, tentando sobreviver sozinhos. Outros simplesmente se deixaram cair e não se levantavam mais. Corpos passaram a permanecer à vista de todos, porque já não havia força para removê-los. Nesse ponto, a cruzada começou a se desintegrar. A ideia de missão sagrada perdeu força diante da necessidade de sobreviver até o dia seguinte. O exército que havia atravessado continentes começou a se reduzir a um conjunto de indivíduos famintos, presos a um lugar que não podiam abandonar. No auge do inverno de 1097 a 1098, diante de Antioquia, a cruzada atingiu o ponto em que a sobrevivência deixou de ser organizada. A cadeia de comando perdeu força. Com os estoques esgotados e os animais praticamente desaparecidos, o limite humano foi cruzado. Os primeiros atos de canibalismo surgiram. Em maio de 1098, o cerco completava seu 8º mês. Os cruzados estavam em uma situação terminal e, para piorar tudo, um exército muçulmano gigantesco estava a poucos dias de distância para massacrar o restante. Mas logo o destino sorriu para os cruzadores. Dentro das muralhas vivia um homem chamado Firouz, um armênio convertido ao Islã, embora a suspeita é que ele ainda era secretamente cristão. Ele era um oficial de alto escalão responsável pela guarda das Três Irmãs, um conjunto de torres na seção sul da muralha. O governador de Antioquia havia punido Firouz poucos dias antes.
Ele foi acusado de vender suprimentos da cidade e, como castigo, foi multado e humilhado publicamente. Boemundo soube disso por meio de espiões que atravessavam as linhas e viu uma oportunidade. Ele enviou um mensageiro secreto para falar com Pharaoh, apelando para os dois sentimentos, vingança e ganância, e os dois negociaram o preço da traição. Pharaoh tinha um irmão que servia na mesma torre e não concordava com a traição. Durante as mensagens trocadas com Boemundo, o traidor foi avisado de que ninguém na torre poderia sobrar para contar a história. Na noite da traição, Pharaoh teria tentado convencer o irmão a se juntar ao plano. Como o irmão recusou, Pharaoh o matou ali mesmo para garantir que o plano não fosse sabotado. Os mensageiros e o traidor planejaram cada passo. Pharaoh escolheu uma das torres em um lugar íngreme, escuro e menos patrulhado. Eles decidiram pelo último turno da guarda, antes do amanhecer, quando o cansaço dos vigias é maior e a visibilidade é mínima. Ficou acertado que Pharaoh daria um sinal do alto da torre para indicar que poderiam escalar. Na madrugada da invasão, Boemundo e um pequeno grupo de elite aproximaram-se da Torre das Três Irmãs. Pharaoh baixou uma escada de corda e cerca de 60 cavaleiros escalaram a torre. Eles mataram silenciosamente os guardas que dormiam nas torres adjacentes e desceram para abrir o portão. Assim que o portão foi aberto, o exército cruzado, movido por meses de fome e ódio, invadiu a cidade. Os defensores foram pegos dormindo. O governo da cidade fugiu em pânico, caiu do cavalo e foi decapitado por um camponês local que o odiava assim como outros. Ao amanhecer de 3 de junho, a bandeira de Boemundo flutuava no ponto mais alto da cidade. Ao final do dia, Antioquia era uma cidade de mortos, onde o sangue corria pelas sarjetas e não havia quase ninguém vivo para enterrar os corpos. Milhares de cadáveres ficaram apodrecendo sob o sol de junho nas ruas estreitas de Antioquia. O cheiro era tão insuportável que os cronistas relatam que os soldados desmaiavam nas muralhas pelo gás da decomposição. Eles viviam, dormiam e comiam ao lado de cadáveres em liquefação. Antioquia tinha uma característica geográfica única. As muralhas cercavam a cidade, mas no ponto mais alto da montanha, a centenas de metros acima das casas, ficava a cidadela, uma fortaleza independente e extremamente difícil de escalar. Alguns homens do alto comando, junto com o filho do governador, se trancaram lá. Lá no alto, ele tinha uma visão privilegiada de toda a cidade. Eles assistiram ao massacre dos civis e à entrada triunfal de Boemundo. Os cruzados eram donos da cidade, mas os muçulmanos ainda eram donos do topo da montanha. Para tentar forçar a rendição dele, os cruzados faziam coisas horríveis. Diante de seus olhos, eles pegavam prisioneiros muçulmanos, cortavam suas cabeças e as lançavam por catapultas para dentro da cidadela. Também esfolavam prisioneiros vivos para mostrar o que aconteceria se eles não descessem. Nas ruas, eles entravam nas casas e matavam todos, incluindo mulheres e crianças, para saquear o que restava. Em muitos pontos da cidade, defensores e civis eram empurrados do alto das torres e muralhas para as rochas abaixo. Os cruzados tinham uma visão muito limitada do mundo. Para eles, qualquer pessoa com roupa oriental, barba longa ou que falasse línguas locais parecia um inimigo. Milhares de cristãos ortodoxos, gregos, armênios e sírios que viviam em Antioquia foram massacrados nas primeiras horas. Eles saíram às ruas para celebrar a chegada dos libertadores cristãos. Mas foram confundidos com muçulmanos devido às suas vestimentas e traços físicos. Soldados cruzados tentavam identificar cristãos, pedindo que recitassem orações como o Pai Nosso em latim ou grego, ou que fizessem o sinal da cruz. Quem não soubesse era retalhado pelo fio da espada. 2 dias após o massacre, o exército de Kerbogha chegou, cercou as muralhas e a situação se inverteu completamente. Os conquistadores tornaram-se prisioneiros dentro da cidade que acabaram de conquistar. O que se seguiu levou os homens ao limite da sanidade. Os cruzadores entraram em Antioquia, esperando encontrar celeiros cheios, mas encontraram uma cidade exaurida por 8 meses de privação. A fome que sofreram do lado de fora não era nada perto do que veio agora. Um punhado de grãos passou a valer mais do que uma armadura de prata. Cavaleiros nobres foram vistos lambendo o sangue das pedras onde animais haviam sido abatidos e mastigando grama que cresciam entre as fendas das ruas. Eles comeram todos os animais domésticos. Depois passaram a ferver os próprios sapatos de couro, as bainhas das espadas e as selas dos cavalos mortos, tentando transformar o couro curtido em algo digerível. A fé cristã e o medo do julgamento divino
seguraram o limite moral por um tempo, impedindo atos de canibalismo, mas a fome falou mais alto e logo as pessoas começaram a comer cadáveres. O desespero era tão grande que o exército começou a sofrer de alucinações coletivas. Homens juravam ver exércitos de anjos cavalgando nas nuvens. Foi nesse cenário de psicose que surgiu uma centelha de esperança. Um homem conhecido como Pedro Bartolomeu afirmou ter tido visões de Santo André. Pedro Bartolomeu era camponês e servo comum de baixa reputação, conhecido por ser beberrão e de moral questionável. Afirmou ter tido visões de Santo André. O santo teria lhe revelado o local exato onde a lança que perfurou o flanco de Cristo estava enterrada, sob o chão da Catedral de São Paulo, em Antioquia. Após horas de escavação, o próprio Pedro pulou no buraco e encontrou um pedaço de ferro enferrujado. Para os soldados moribundos, foi a prova de que Deus estava com eles. Aquilo lhes deu a loucura necessária para sobreviver. A Batalha de 28 de junho de 1098 não foi um confronto militar comum, foi o que os historiadores chamam de surto de psicose coletiva e fanatismo. Quando os portões de Antioquia se abriram, Kerbogha, que estava jogando xadrez em sua tenda, não acreditou no que viu. Ele esperava uma delegação de rendição. Em vez disso, saíram 6 divisões de homens esqueléticos. O bispo Ademar de Lepuy, considerado líder espiritual, cavalgava à frente, vestido com armadura completa, carregando a lança sagrada amarrada a um mastro. Para os soldados, a lança emitia uma aura de proteção divina. A maioria dos cavaleiros não tinham mais cavalos, pois os tinham devorado. Eles saíram a pé usando trapos, muitos cambaleando pela fraqueza da fome, mas cantando salmos em uníssono. Kerbogha cometeu um erro. Seus generais imploraram para atacar os cruzados um por um enquanto saíam dos portões. Um ponto de estrangulamento. No entanto, Kerbogha queria aniquilá-los de uma só vez em campo aberto para que ninguém fugisse. Ele permitiu que todo o exército cristão saísse e se formasse. No auge da batalha, quando o exército de Kerbogha começou a cercar os cruzados e a atear fogo na grama seca para sufocá-los, ocorreu o momento mais famoso das crônicas. Milhares de cruzados juraram ter visto, descendo das colinas próximas, um exército de cavaleiros montados em cavalos brancos, carregando bandeiras brancas. Eles gritaram que eram os santos São Jorge, São Demétrio e São Maurício, vindo do céu para lutar ao lado da lança sagrada. Historiadores sugerem que o reflexo do sol no calcário das montanhas, combinado com a desnutrição extrema que causa alucinações, fez com que o exército inteiro visse o reforço celestial. Isso causou um choque psicológico tão violento que os cruzados pararam de sentir dor ou medo. Enquanto os cruzados estavam unidos pelo delírio da lança, o exército de Kerbogha estava fragmentado. Ele era um líder odiado por seus próprios comandantes. Ao verem que aqueles mortos-vivos não recuavam mesmo sob chuva de flechas, e ao ouvirem os gritos sobre exércitos celestiais, muitos muçulmanos abandonaram o campo de batalha, acreditando que Kerbogha estava amaldiçoado. Ao expulsarem os inimigos, os cruzados ignoraram o ouro e as joias no primeiro momento e correram para as panelas de comida e para os suprimentos de grãos. Muitos soldados morreram enquanto comiam, não por ferimentos, mas porque seus estômagos atrofiados não aguentaram a quantidade de comida que ingeriram de uma só vez. A lança sagrada funcionou como um placebo psicológico. Ele transformou um bando de homens que mal conseguia ficar de pé em uma força de choque que acreditava ser imortal. Passada a batalha, a euforia deu lugar ao ceticismo. Os homens começaram a questionar. Eles achavam que Pedro era um charlatão que havia escondido o ferro antes de encontrá-lo. O exército se dividiu. Alguns defendiam a relíquia, enquanto outros a ridicularizavam. Para encerrar a controvérsia, que ameaçava dividir a cruzada, Pedro, o homem que encontrou o ferro, sob pressão e talvez acreditando em seus próprios delírios, propôs um juízo de Deus. Ele afirmou que passaria por uma fogueira carregando a lança. Se ela fosse real, Deus o protegeria. No dia 8 de abril de 1099, Sexta-feira Santa, nos arredores de Jerusalém, o evento foi montado. 2 fileiras enormes de lenha seca foram empilhadas, com um corredor estreito entre elas. As chamas subiam a metros de altura, criando um calor insuportável. Diante de todo o exército, Pedro Bartolomeu, vestido apenas com uma túnica e carregando o pedaço de ferro, correu pelo corredor de fogo. Ele saiu do outro lado vivo, mas com a pele derretendo. Ele sofreu queimaduras de 3º grau em quase todo o corpo.
A multidão de soldados, em um surto de fanatismo, avançou sobre ele para arrancar pedaços de sua túnica, considerando-os relíquias, e até pedaços de sua pele queimada. Ele foi pisoteado e quase linchado pelos próprios fiéis que queriam tocar no santo. Pedro foi resgatado da multidão, mas sua agonia durou 12 dias. Ele morreu em 20 de abril de 1099, em sofrimento extremo, com os órgãos falhando e a pele descolando do corpo. A morte de Pedro Bartolomeu foi o fim da lança sagrada. Independentemente da verdade, a lança deu aos cruzados a loucura necessária para sobreviver a Antioquia. Sem aquela fraude ou visão, o exército provavelmente teria morrido de fome dentro das muralhas. Apenas um mês depois de derrotarem o exército de Kerbogha, uma epidemia devastadora de tifo explodiu dentro das muralhas. Antioquia era agora uma cidade em decomposição. O calor do verão sírio acelerou o apodrecimento dos milhares de cadáveres que ainda jaziam nas valas e ruas desde o massacre da invasão. O cheiro da morte era onipresente. Soldados que sobreviveram a cercos e batalhas épicas agora morriam em agonia, com febres delirantes e hemorragias internas, jogados sobre as mesmas pedras onde antes lambiam o sangue de animais para não morrer de fome. Centenas morriam todos os dias, transformando a cidade libertada em um imenso necrotério a céu aberto. No final de 1098, o exército, impulsionado por uma fome que nunca cessava, marchou para o sul até a cidade de Mahat. O que aconteceu lá cruzou a última fronteira da moralidade. Mahat era uma cidade próspera, famosa por seus pomares e vinhos, protegida por muralhas sólidas e um fosso profundo. Os defensores muçulmanos lutaram desesperadamente. Eles ouviram o que aconteceu em Antioquia e sabiam que não haveria misericórdia. Do topo das muralhas, eles lançavam uma mistura inflamável que não apagava com água, colmeias de abelhas vivas e baldes de cal virgem sobre os cruzados. Os cruzados construíram uma torre de cerco de 3 andares. No topo da torre, os cavaleiros lutavam um a um com os defensores, enquanto no andar de baixo, mineiros cavavam a base da muralha para derrubá-la. Quando as muralhas da cidade começaram a ceder, Boemundo mandou um proclamador avisar aos defensores. Quem se refugiasse em um palácio próximo à porta da cidade e entregasse suas riquezas, teria a vida poupada. Assim que a cidade caiu, Boemundo e seus homens ignoraram a promessa. Eles invadiram o salão e massacraram todos. A matança durou dias. Ninguém foi poupado, nem idosos, nem mulheres, nem crianças. Os cruzados estavam tão fora de si que matavam apenas pelo prazer de ver a morte. Os soldados começaram a vasculhar as pilhas de mortos em busca de moedas de ouro que acreditavam que os muçulmanos haviam engolido. Eles cortavam os estômagos dos cadáveres, um por um, para procurar tesouros. Sem comida, os homens começaram a retalhar seus corpos. Eles não apenas comiam a carne, eles colocavam os corpos em espetos e os assavam em fogueiras, no meio do acampamento, para que o inimigo visse. Os soldados diziam que a carne de sarraceno tinha gosto de carne de porco salgada. A fome havia desequilibrado a química cerebral daqueles homens a tal ponto que o canibalismo se tornou uma dieta aceitável. A massa de soldados já não se comportava mais como um exército, mas como uma matilha faminta e fora de controle. Eles partiram de Marra como uma horda de canibais, deixando para trás uma cidade fantasma que cheirava a carne queimada. A notícia de que os cruzados haviam comido os habitantes de Marra se espalhou como fogo pelo mundo árabe. Os líderes cruzados perceberam que esse horror criava um medo paralisante. Nas próximas cidades, eles nem precisavam lutar. Os habitantes fugiam ou se rendiam imediatamente ao ouvir que os comedores de gente estavam chegando. Nas cidades entre Marra e Jerusalém, os líderes subornavam os cruzados com comida para que não sentissem fome durante a passagem. O medo de serem devorados era maior do que o dever de lutar. Quando eles finalmente avistaram as muralhas de Jerusalém em junho de 1099, o impacto dessa reputação mudou a dinâmica da guerra. A fama dos cruzados era de demônios que não pertenciam a um mundo natural. Ao contrário de outras cidades que se renderam, o governador de Jerusalém, Iftikhar Adaula, tomou medidas extremas. Ele mandou envenenar todos os poços de água fora das muralhas da cidade, com carcaças de animais e veneno, e mandou eliminar toda a madeira disponível. Ele queria que os cruzados morressem de sede antes de terem a chance de comer seus cidadãos.
Ele expulsou todos os cristãos ortodoxos da cidade, temendo que eles abrissem os portões, mas também queria garantir que não houvesse bocas inúteis dentro da cidade durante o cerco. Os defensores das muralhas olhavam para baixo e não viam cavaleiros, mas homens esqueléticos, sujos de lama e sangue, que carregavam a fama de terem assado crianças em espetos. Em Antioquia e Marra, o problema era a fome. Em Jerusalém, sob o sol escaldante de julho, o problema era a sede. Os cruzados estavam tão desesperados que lambiam o orvalho das pedras e bebiam o sangue de seus cavalos. A tensão no acampamento era altíssima. Os líderes sabiam que, se a cidade não caísse rápido, os soldados começariam a devorar uns aos outros novamente. O governador muçulmano havia mandado cortar todas as árvores num raio de quilômetros. Sem madeira, era impossível construir torres de cerco ou catapultas. Sem água, eles morreriam em dias sob o sol de julho. Quando tudo parecia perdido, uma frota de 6 navios genoveses e ingleses chegou ao porto de Jaffa. Eles traziam mantimentos, mas o mais importante era a própria estrutura dos navios. Como não havia florestas, os cruzados desmontaram os navios peça por peça. Cada viga, cada mastro e cada tábua foi carregada nos ombros de soldados e prisioneiros por mais de 50 quilômetros até as muralhas de Jerusalém. Godofredo de Bouillon e Raimundo de Toulouse construíram 2 torres de cerco imensas de vários andares. Durante a noite, Godofredo percebeu que os defensores haviam reforçado a muralha exatamente onde sua torre estava sendo montada. Em um esforço sobre-humano, ele ordenou que seus homens desmontassem a torre inteira e a remontassem em um ponto diferente da muralha antes do amanhecer. Quando o sol nasceu, os defensores viram com horror que a torre inimiga estava agora diante de uma seção da muralha que não estava preparada para o ataque. Para proteger as torres das flechas incendiárias e do fogo grego, os cruzados cobriram a madeira com couros de bois e camelos recém-abatidos. Como não havia água para molhar os couros e evitar o fogo, disse que os soldados usaram o próprio sangue e urina para manter as coberturas úmidas e resistentes às chamas, enquanto empurravam as torres em direção aos muros. Ao meio-dia de uma sexta-feira, a torre de Godofredo encostou na muralha. Uma prancha foi lançada. Assim que a primeira brecha foi aberta, o exército de soldados mendigos entrou na cidade. Foi um massacre total. Judeus foram queimados vivos dentro de suas sinagogas e muçulmanos foram executados em massa. Os cavalos ficaram marcados com sangue até os joelhos e as rédeas. Após a matança, esses mesmos homens, cobertos de sangue humano da cabeça aos pés, caminharam descalços até a igreja do Santo Sepulcro, se ajoelharam, choraram copiosamente e agradeceram a Deus pela vitória. A primeira cruzada havia atingido seu objetivo, mas a um custo humano imenso. Para o mundo muçulmano, o horror praticado pelos cruzados serviu como uma prova definitiva de que eram a pior abominação que já havia pisado naquelas terras. Essa cicatriz durou séculos e foi usada por líderes como Saladino anos depois, para unir o Islã contra os invasores. Muitos acham que a guerra acabou em Jerusalém, mas semanas depois, um gigantesco exército de socorro vindo do Egito, os Fatimidas, estava chegando para retomar a cidade. Enquanto acampavam nas planícies nos arredores da cidade de Ascalão, eles se sentiam seguros e planejavam marchar para Jerusalém em alguns dias. Eles não esperavam que os cruzados tivessem força ou coragem para sair das muralhas de Jerusalém e atacá-los em campo aberto. Na manhã de 12 de agosto de 1099, enquanto os egípcios ainda estavam acordando, preparando o café e organizando o equipamento, os cruzados apareceram no horizonte. Eles venceram novamente, usando a mesma tática de terror. Atacaram com tamanha ferocidade que os egípcios, que estavam em maior número, entraram em pânico. Com essa vitória, o domínio cruzado na região foi selado por quase 100 anos. A cruzada provou que o ser humano, quando movido por fome extrema e fanatismo religioso, é capaz de atos que desafiam a lógica e a moralidade. A fama de canibais ajudou os cruzados a vencer guerras, mas também garantiu que eles fossem odiados de uma forma que tornaria a existência dos Estados Cruzados uma guerra perpétua. Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Se você quiser assistir a mais vídeos como este, você pode acessar nossa playlist. Mais uma vez, obrigado e espero te ver nos próximos vídeos.